Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje adentrando mais uma vez o nosso tema sobre a elevação sobrenatural e o pecado original. Na primeira parte deste tema, 7, tratamos a respeito da elevação sobrenatural e agora na parte 2 vamos falar sobre o pecado original. Pois bem, então hoje, tratando especificamente do pecado, vamos entender um pouco o que foi este pecado. O pecado original, propriamente dito, ele foi um pecado de desobediência. A serpente disse, enganando a Eva, dizendo que eles seriam como deuses. Então, no fundo e na raiz da desobediência, além da transgressão, de desobedecer a Deus, de comer o fruto desta árvore, Adão e Eva queriam ser como deuses. E o que é querer ser como Deus? Querer ser como Deus é ditar o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Por isso que na raiz de todo pecado cometido, seja ele venial ou grave, na raiz de todo pecado, no fundo, está esta lembrança do pecado original, ou seja, nós queremos dizer o que é certo e o que é errado, desobedecendo a Deus e sermos felizes pelas nossas próprias mãos, buscando alcançar uma vida de Deus, ou seja, ser deuses sem Deus. Porque se hoje nós podemos ser deuses por participação, graças à adoção filial no Filho, em nosso Senhor Jesus Cristo, nossos primeiros pais queriam ser deuses sem Deus. E aqui encontramos um pecado também da soberba. Vamos olhar que também na raiz desse pecado cometido pelos nossos primeiros pais está a raiz do pecado cometido por Lúcifer no céu, como nós já vimos em outra aula. Esse desejo de se rebelar, desobedecer a Deus, querer ser como Deus. E aqui está e se encontra o pecado da soberba. Então, qual foi a consequência disso? De pecar? Bom, a consequência é que eles perderam os dons que lhes tinham sido concedidos. Perderam a graça santificante, perderam a amizade com Deus, perderam todos os dons preternaturais, ou seja, a impassibilidade, agora eles vão sofrer, a imortalidade, agora eles vão morrer, a ciência infusa, ou seja, agora vão ter que estudar de forma radical, ou seja, ter que aplicar a inteligência. A inteligência foi ferida pelo pecado original, então para conhecer as coisas o homem vai ter que ter um esforço maior, e também a integridade sobre a concupiscência do mundo, da carne, dos olhos, ou seja, tudo aquilo que antes a inteligência, a alma humana dominava, agora ela se torna escrava dos seus instintos. Então, esta foi a consequência do pecado original. E também foram expulsos do paraíso. Vamos lembrar que Deus colocou um anjo na porta do paraíso, com uma espada flamejante, como nos narra o Gênesis, sendo que eles não poderiam voltar para lá. Então, a perda dos dons preternaturais, os dons sobrenaturais, preternaturais e a expulsão do paraíso. Essa foi a consequência. E também aconteceu um dano à própria natureza humana, se bem que ela não ficou corrompida, isso tem que ficar muito claro. A natureza humana foi ferida pelo pecado original, mas ela não foi corrompida, como afirmou depois Lutero, como vamos ver. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. A natureza humana ela foi ferida na nossa inteligência, na nossa vontade,
Então, ali houve uma ferida na integridade, na concupiscência, na forma como nós lidamos com as coisas, com os nossos instintos. Isso tudo foi ferido, desordenado, né? As paixões foram desordenadas. Mas a natureza humana não foi corrompida. Então, o homem e a mulher perdem a graça ao se preferir ao invés de Deus. Então, eles perdem a graça, porque agora eles escolhem a si, querendo ser deuses sozinhos, buscando a felicidade sozinhos, a realização sozinhos. O Catecismo da Igreja Católica, número 398, nos diz assim: neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Houve uma rebeldia contra o próprio estado de criatura. O homem que é criatura quis ser como o Criador, não respeitando nem esta linha básica da ordem das coisas. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Então, seguindo o curso normal sem o pecado, pela graça santificante, o homem estava destinado a ser divinizado, glorificado por Deus e não por suas próprias forças. Mas, pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Então, quis ser homem sem Deus, se antepondo contra Deus e não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Então, olha realmente que desgraça é isso. Porque o pecado colocou em Adão e Eva essa desarmonia contra Deus, como se Deus fosse o vilão da história. E fizeram concessões com o mundo, com Satanás, e ficaram com medo de Deus. Quando, na verdade, Deus foi ao jardim depois e procurou e perguntando: o que fizestes? E nunca se cansou de procurar o homem e a mulher, mesmo após o pecado. Mas Satanás coloca no coração do homem essa ideia de que Deus é o vilão da história. Que agora que pecamos, não tem mais jeito, temos que fugir dele, nos esconder e ir o mais longe possível. Então, este estado de inimizade e harmonia também foi quebrado para com Deus, por uma mentira contada por Satanás. A serpente sempre usa essa voz, não é? Nos colocando contra Deus, como foi no jardim do Éden. Mas, né, ele disse que se vocês comerem, é verdade, né, que se vocês comerem deste fruto, também é assim conosco hoje. A serpente também nos tenta assim. É verdade que ele disse para vocês que não pode por causa disso. Ela coloca na nossa cabeça coisas que não existem e colocam mentiras que nos desligam do contato com Deus. Ao ponto de, no final do pecado, acharmos que tudo é culpa dele. Então, Satanás faz isto, justamente por aquela razão de que ele não viu a Deus, e também o homem e a mulher não verão a Deus, não quer que eles vejam a Deus. Já que ele não pode atingir o Criador, ele atinge a criatura. Então, perde a harmonia com a criação e consigo mesmo. O sofrimento e a morte entram na história. Então, se perde a harmonia com Deus, se perde a harmonia com o outro, se perde a harmonia com o mundo, e o sofrimento e a morte entram na história humana. O primeiro pecado foi uma tentação aceite. Pecado anterior que foi de Satanás. Então, Satanás tentou Eva no paraíso. Então, foi uma tentação. O pecado original foi uma tentação que foi aceitada por Eva e por Adão, mas que este pecado foi cometido e originado por Satanás no céu,
a rebelião contra Deus. Quem inventou o pecado, desobedeceu primeiro, foi Satanás. E depois tentou o homem que caiu neste pecado. Então, após o pecado humano, a criação e a história ficam sob o influxo do pai da mentira e homicida desde o princípio, como diz João no capítulo 8, versículo 44. Ele é o homicida e o mentiroso desde o princípio. A forma como ele tentou Eva, o que ele disse, está baseado em uma mentira. E vamos ver que o fruto imediato do pecado depois é Caim, que mata seu irmão Abel. O homicídio. Então, desde o início, no caso ali um fratricídio, mas no caso nós temos Satanás como pai da mentira e homicida, desde o princípio, desde o início. E foi depois do pecado humano que Satanás, então, a história do mundo e a criação ficaram sob o influxo de Satanás. Ou seja, ele tem sim certo poder sobre a criação, sobre a história humana, porque foi dado a ele pelo próprio homem. Não é que foi dado por Deus. Claro, houve uma permissão divina, claro que sim. Mas o homem entregou de mão beijada, com o pecado original, nas mãos de Satanás, esse influxo sobre a história e também sobre a criação. Então, o poder de Satanás não é infinito. Por mais que ele exerça um poder sobre a história, um poder sobre a criação, certo poder sobre o homem, ele não é infinito. É muito inferior ao poder divino, mas causa muito dano na pessoa e na sociedade. Causa muito dano. E a permissão divina para isto ainda continua um mistério para nós. Nós não sabemos por que Deus permitiu isso. Claro, nós temos várias razões para isso. Mas no fundo, nós não temos uma resposta fixa. Sabemos que Deus permite o mal para tirar um bem maior. Vemos que Deus, olhando o pecado original, já tinha concebido a encarnação do Filho, essa graça e essa bênção. Mas o sentido ali, dizer por A mais B que foi assim, nós não sabemos, é um mistério. É a permissão divina concedida, esse poder a Satanás sobre a criação, sobre a história, poder finito, repito, finito. O poder divino é muito maior. Então, aqui o Catecismo diz, por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Aquilo que nós já vimos, desde a aula passada, retrasada, quando falamos da angelologia, se não me engano, tratamos disso. Então, a Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste na opção livre destes espíritos criados. Então, o diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. É isso que nos ensina o Catecismo. Então, a Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio, e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave destas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Contudo, agora vem a parte que nos interessa, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser o puro espírito, mas sempre criatura.
não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino, em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então, esta é a palavra da Igreja a respeito deste poder, desta criatura que Satanás exerce sobre o mundo. Mas também este relato do início, que nos fala da queda do pecado original, é acompanhado de uma promessa. Em Gênesis 3,15, nós vemos esta promessa. Assim, quando Deus fala a respeito disso, lembra que Deus faz até a profecia, fala de Maria Santíssima, que ela pisará a cabeça da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, fala da descendência da mulher. Nós temos aqui a promessa já de uma redenção, de um Redentor. Então a redenção ilumina o alcance e a gravidade da queda humana. Se nós olharmos para toda a desgraça que aconteceu no pecado original, e também o poder que o homem deu, como disse Satanás, enfim, como tudo isso que nós já vimos antes, olharmos tudo isso, é muito ruim, é danoso. Mas, perto da redenção e do alcance da redenção na história e na vida do ser humano, e na graça que é isso, a queda humana, ela fica como que microscópica, perto do sangue redentor de Cristo, perto da encarnação do Verbo, perto do mistério da nossa salvação, se torna pequena, se torna muito pequena. Então nós temos que sempre olhar o pecado original, quando formos ver ele, sempre com os óculos da redenção, para não cairmos no desespero. No desespero. Vamos ver isso depois também. O pessimismo, de, meu Deus, está tudo perdido, não temos o que fazer. E por outro lado, não está tudo certo, não tem problema nenhum. Não, temos que olhar com óculos da redenção o pecado original. Porque sabemos que Deus não abandona o seu povo. Mesmo após o pecado, isso aqui nós dissemos já várias vezes e vou repetir, Deus não abandona o seu povo, de forma alguma. Já vimos os motivos filosóficos para isso, mas também o sentido trinitário para isso, alicerçado nele mesmo. Ele nunca irá abandonar a sua criatura. Então é preciso conhecer Cristo como fonte da graça, para conhecer Adão como fonte de pecado. É preciso olharmos para Jesus como fonte da graça, para então olharmos Adão como fonte do pecado. Número 388 do Catecismo nos diz assim: com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta completamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Santo Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. Então imaginem vocês a angústia do Antigo Testamento, do povo do Antigo Testamento, que conhecia a queda, conhecia o seu estado, do pecado original, mas não podiam fazer nada por isso. Não podiam fazer nada. E Deus sempre dava esperança, prometendo um Messias, um Redentor, um Salvador que viria. E essa confusão que eles tinham sempre que se confundia com um Messias político, um Messias puramente religioso, um Messias político. Não, ele veio nos salvar dos nossos pecados. E aqui está a fonte da graça em Cristo. Só é possível olhar para Adão como fonte de pecado quando olhamos para Cristo como fonte da graça. Então, o mistério da iniquidade só se entende à luz do mistério da piedade. Então, o mistério do pecado, o mistério da iniquidade,
só pode ser compreendido pelo mistério da piedade em Nosso Senhor. Então, a igreja sempre entendeu o pecado original, porque ocorreu nas origens, como fato histórico, apesar da linguagem simbólica. Tá? Então, chamamos de pecado original porque ele aconteceu na origem ali do homem e da mulher. Por isso que a igreja chama de pecado original. Aconteceu como um fato histórico, mesmo que a linguagem simbólica que foi usada, foi simbólica, né? Mas o fato histórico aconteceu. Ok? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, contou a parábola do samaritano. Bom, nós sabemos que ele estava contando uma história, mas que tudo o que ele estava dizendo era verdade. Absolutamente verdade. Então, nós temos que entender que existiu sim o fato histórico, o pecado original é histórico, não é invenção, não é produção, não é jeito da igreja manipular as pessoas, não é? De forma alguma. É muito pelo contrário, é só olharmos para o homem verdadeiramente com uma abordagem fenomenológica, nós vamos ver que o pecado original está ali, a concupiscência está ali, dentro do homem e da mulher. Essa tendência, algo que nos puxa para baixo, nós sabemos que está ali. Não é invenção. Então, o pecado original tem esse nome porque se dá nas origens. Mas o pecado original não é originário, mesmo que originante dos pecados pessoais realizados na história. Tá? Mas entrou no mundo como fruto do mau uso da liberdade exercida pelas criaturas. Primeiro os anjos e os homens. Tá? Então, o pecado original está nas origens, se chama assim porque está na origem, mas não é originário. Tá? Mesmo que dele se originou pecados pessoais, tá? Realizados durante toda a história, porque ele entrou no mundo como mau fruto da liberdade exercida primeiro por Satanás e depois por Eva. Tá? Então, o mal moral não pertence à estrutura humana. Pensem vocês. Pensem comigo. Deus nos fez bons. Lembrem, Deus olhou para o homem e disse, é muito bom. E Deus, vamos usar uma linguagem que a gente possa entender, está fazendo uma comparação. Deus nos criou, nos formou, como vamos supor, alguém faz um computador. Tá? Faz o computador. E aí o que acontece? Dentro desse computador, é inoculado um vírus. Ele não faz parte da estrutura do computador. Tá? O computador não foi pensado em função do vírus. Tá? Não foi pensado voltado para o pecado. Tá? Mas o que aconteceu foi que, lembrando mais uma vez, toda comparação pode ser falha. Tá? Claro, vai ter 1000 falhas essa comparação. Mas só para a gente poder entender um pouco. Então, não faz parte da estrutura humana. Né? O mal moral não pertence à estrutura humana. Porque no início nós não fomos pensados assim. Ele entrou por desobediência. Então, o mal moral não foi pensado. Não está na estrutura, nem na estrutura humana, na natureza social, nem na materialidade, nem de Deus ou do destino. O mundo não foi pensado para o mal. Não foi pensado com o mal. Entendem? Deus fez todas as coisas boas porque Ele é bom. Então, Deus não é mau, o destino não é mau, a matéria não é má, o homem não é mau. O pecado entrou como um vírus dentro da criação, corrompendo a criação, o coração humano, danificando, assim como o vírus faz com o computador. Atinge o mau funcionamento, desregula todas as coisas. Isso nos deixa bem longe de identificarmos o mal com o homem, o mal com Deus. Então, o realismo cristão coloca o homem diante de sua própria responsabilidade pelos seus atos. Né?
não é outro, mas ele próprio. Então, aqui não tem desculpa para nada, tá? Porque nós não temos uma desculpa, como quem diz assim, nós vamos culpar alguém, culpar o destino, culpar Deus, culpar a matéria que é má, culpar o mundo. Não. Culpar a natureza, eu, no sentido de que eu não posso ser diferente porque eu sou mau. Não. O pecado, o realismo cristão coloca diante do homem uma responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos maus. Porque a moralidade, o mal, esse mal moral não faz parte da estrutura humana. Então nós somos responsáveis, sim, pelos nossos atos. E encerramos a segunda parte, tá? Aqui falando sobre algo muito importante, tá? Que diz assim: ao longo da história, a Igreja formulou o dogma do pecado original em contraste com o otimismo exagerado e o pessimismo existencial. Então, de um lado, nós temos um otimismo exagerado, como nós vamos ver o pelagianismo. Nós somos tão bons, nós conseguimos nos salvar por nossas próprias forças. E, do outro lado, um pessimismo protestante de Lutero, que diz, não, a natureza humana foi totalmente corrompida, nós somos maus, não tem jeito. Tá? Então, a Igreja formulou o dogma do pecado original, olhando, essas duas realidades. Tá? Então, face a Pelágio, que afirmava que o homem pode realizar o bem usando apenas as suas forças naturais, e que a graça é uma mera ajuda externa, minimizando assim quer o alcance do pecado de Adão, quer a redenção de Cristo, reduzidos a um mero mau ou bom exemplo, respectivamente. O concílio de Cartago, seguindo Santo Agostinho, ensinou a prioridade absoluta da graça, pois o homem, depois do pecado, ficou debilitado. Isso no Denzinger, número 223 e 227. Também o segundo concílio de Orange, no ano 529, diz assim, né? E também o concílio corroborou para a doutrina de Agostinho e do pecado original. Então, por um lado temos Pelágio, né? Que olha que bom, a graça é uma mera ajuda, né? O homem é bom, ele consegue se salvar por suas próprias forças. Então, ele diminuiu Adão, porque o efeito do pecado original não foi tão grande assim em nós. Ele diminuiu a redenção operada por Cristo, a graça de Cristo, porque não precisamos de uma graça dessa, porque a graça é uma mera ajuda, né, externa. Tá? Então, aqui temos um optimismo de um lado. E do outro lado, né, contra Lutero, nós temos que defendia que depois do pecado, o homem está essencialmente corrompido na sua natureza, que a sua liberdade fica anulada em que em tudo o que faz há pecado. Lutero chegou a essa conclusão, né, porque ele tinha como régua de medida a sua vida. Então ele se desesperava diante dos pecados e disse, eu não consigo mais não pecar, eu não consigo... Então a natureza humana está corrompida, a liberdade foi corrompida, então o homem fica no pecado, né? Então tudo que ele faz é pecado. Tudo que ele faz é pecado. Por isso que as obras não salvam. Porque, tudo que eu toco, tudo que eu faço, há pecado. Tá? Por isso a sola fidei. Então, o Concílio de Trento, em 1546, vem argumentar contra esse pensamento de Lutero e trazer a verdade. Afirmou a relevância ontológica do batismo. O que isso quer dizer? Que no batismo existe um efeito sacramental na alma da pessoa. O pecado original é apagado. Deus não cobre a gente com a neve, cobre o esterco lá bonitinho, né? E Deus fica vendo a neve, os méritos de Cristo. Não. Deus arranca esse esterco. O pecado original é tirado, é apagado dentro de nós. Então o concílio afirmou a relevância ontológica do batismo. Tem uma mudança que acontece na nossa alma no batismo, que apaga o pecado original, embora permaneçam as suas sequelas, entre elas a concupiscência, que não se há de identificar, como fazia Lutero, como o próprio pecado. Tá? Então, a mancha do pecado original é apagada com o batismo, porém permanece a concupiscência,
a inclinação para o mal. Mas essa inclinação que nós temos, né, não é pecado, é uma inclinação. Tá? O que Lutero identificava com o pecado, ou seja, essa inclinação já é pecado. Não, é uma inclinação para o pecado, mas não é o pecado. Tá? Então, o homem é livre nos seus atos e pode merecer com obras boas, né, apoiadas pela graça. Então, o homem é livre nos seus atos, totalmente livre. A liberdade não foi corrompida pelo pecado original. Ele é livre nos seus atos, por isso que pode fazer obras boas, auxiliado sempre pela graça. A primazia é da graça. É da graça. Então, quem quiser se aprofundar, também no Denzinger, número 1511 e 1515, que vai tratar justamente dessas partes do Concílio de Trento. Na próxima aula, nós vamos ver algumas bases que estão na posição luterana e vamos descrever cada uma delas, tá? Que é, primeiro, a natureza e história, tá? Como que o pecado original se dá dentro disso, o plano psicológico existencial e o plano ontológico, e o individual e o coletivo. Então, na próxima aula continuaremos, encerraremos esse assunto do pecado original e faremos algumas consequências práticas também. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.